Meus amigos, como superar as ameaças à governabilidade do governo Lula é o tema da nossa apresentação a partir deste momento. Nosso objetivo, como o próprio título deste vídeo sugere, nosso objetivo é apresentar como superar as ameaças à governabilidade do governo Lula, representadas pelas dificuldades de promover o desenvolvimento econômico e social do Brasil e pelas ações antidemocráticas e antissociais promovidas por extremistas de direita enquistados no Congresso Nacional e na sociedade. A promoção do desenvolvimento econômico e social do Brasil vem sendo dificultada pela política fiscal do teto de gastos públicos imposta pelo Congresso Nacional, que restringe os investimentos públicos e as políticas sociais do governo. Além da existência dessa política do teto de gastos, que foi amenizada a partir de 2023, quando se admitiu que o teto de gastos ficaria condicionado ao aumento da arrecadação de impostos. O arcabouço fiscal proposto pelo ministro Fernando Haddad estabeleceu essa nova diretriz de que o governo poderia aumentar seus gastos na medida em que houvesse o aumento da arrecadação de impostos. Mas esta diretriz de poder aumentar os gastos públicos a partir do aumento da arrecadação de impostos, ela está sendo ameaçada neste ano pela impossibilidade de que a arrecadação de impostos alcance o nível necessário para que os investimentos públicos possam ser realizados com efetividade. De modo que o que está sendo admitido pelo próprio governo é a possibilidade de corte nos gastos públicos. Corte este que vai efetivamente comprometer o desenvolvimento do país. Porque esses cortes nos gastos públicos podem afetar áreas importantes para o desenvolvimento do país, como a infraestrutura, como a educação, como a saúde. Mas o primeiro grande obstáculo é representado pela política do teto de gastos públicos, que foi aprovada pelo Congresso Nacional durante o governo Jair Bolsonaro. Ou melhor, durante o governo Michel Temer. Foi a partir do governo Michel Temer que a política do teto de gastos foi colocada em prática no Brasil. E, como já lhes disse, ela é restritiva aos investimentos públicos e às políticas sociais que o governo possa implementar. O segundo grande obstáculo é representado pela política monetária de juros extremamente elevados, imposta pelo Banco Central. Juros que, no momento, correspondem a 10,25% ao ano, a chamada taxa básica de juros da economia. O fato de nós, no Brasil, adotarmos uma taxa de juros extremamente elevada contribui para que haja um comprometimento cada vez maior do orçamento da União com o pagamento do principal e dos juros da dívida pública. Só para vocês terem uma ideia, a amortização da dívida, ou seja, o pagamento do principal, mais os juros,
correspondeu, no ano passado, a mais de R$ 1 trilhão só para pagar os juros, amortizar e pagar os juros da dívida. Só para vocês terem uma ideia, neste ano, a expectativa que se tem é que, com essa taxa de juros extremamente elevada, adotada pelo Banco Central, o governo federal vai ter que arcar com juros da ordem de 791 bilhões de reais. E é importante observar que, na medida que o governo destina cada vez mais recursos para pagar juros e amortizar a dívida, menos recursos sobram do que o governo arrecada para investir na infraestrutura, na educação e na saúde. Então, os dois grandes obstáculos, política do teto de gastos, restritiva aos investimentos públicos e às políticas sociais, e a política de juros elevados, adotada pelo Banco Central, que contribui para restringir o crescimento da economia brasileira e restringir o investimento privado, porque muitos empreendedores privados, muitos empresários, deixam de investir na expansão dos seus negócios ou investir em novos negócios, na medida em que tenham que recorrer aos bancos, tendo que pagar taxas de juros cada vez mais elevadas. As maiores do mundo, as taxas de juros maiores do mundo são praticadas aqui no Brasil. Então esses são os dois grandes obstáculos que se situam no campo da economia. Um outro grande obstáculo enfrentado pelo governo Lula diz respeito às ameaças de extremistas de direita enquistados no Congresso Nacional, pelo fato do governo não contar com a maioria no parlamento. Isso faz com que o governo enfrente dificuldades na aprovação dos seus projetos no Congresso Nacional. E pior ainda, o governo fica sujeito a propostas nascidas no Congresso Nacional por parte de extremistas de direita, propostas de projetos de lei e de emendas à Constituição que são restritivas ao desenvolvimento do país, tanto no plano da economia como da sociedade. E o fato do governo não contar com maioria no parlamento, este é um fator que dificulta o governo colocar em prática seu projeto nacional desenvolvimentista. Atender às demandas sociais na plenitude e evitar a aprovação de projetos de lei retrógrados e de retrógradas emendas constitucionais, que nós vamos falar sobre algumas delas mais adiante. O resumo de tudo isso é o seguinte: em outras palavras, o governo Lula não está tendo condições de exercer a governabilidade, porque ele está diante de uma camisa de força no campo econômico, no campo da política econômica, com a política do teto de gastos e dos juros elevados, de um lado, e de outro lado, com a outra camisa de força imposta pelo Congresso Nacional, haja vista o governo não contar com a maioria parlamentar, e de lá, do Congresso Nacional, tem surgido projetos de leis e emendas à Constituição que se constituem verdadeiras barbaridades, verdadeiros absurdos, e nós vamos falar mais adiante. Todos esses fatos, meus amigos, demonstram que não basta eleger um presidente da República no Brasil comprometido com o progresso do país para realizar as mudanças econômicas e sociais exigidas. É o caso do presidente Lula, que foi eleito
com muitos dos seus eleitores que votaram na expectativa de que, com ele no comando da presidência da República, poderia fazer com que houvesse mudanças econômicas e sociais que contribuíssem para o progresso do país. E isso não está acontecendo diante dessas ameaças, desses obstáculos que há pouco nós citamos. Além de eleger um presidente progressista, é preciso também conquistar a maioria no Congresso Nacional e nos parlamentos estaduais e municipais. Este deveria ser o principal objetivo das forças progressistas do país, no sentido de conquistar a maioria no Congresso Nacional e nos parlamentos estaduais e municipais, com a constituição de uma frente ampla. É isso que é importante observar. É necessário formar uma frente ampla no país, uma frente ampla democrática, e com a mobilização da sociedade civil, para eleger o maior número possível de parlamentares progressistas comprometidos com os avanços políticos, econômicos e sociais para superar os entraves que impedem o desenvolvimento do Brasil. O que nós queremos enfatizar é a necessidade de barrar os extremistas, o avanço dos extremistas de direita, neofascistas, enquistados no Congresso Nacional, para evitar que busquem impor sua vontade à nação brasileira, propondo retrógrados projetos de lei e de emenda à Constituição, como são os casos de lei contra o aborto legal, que há pouco tempo, há uma semana atrás, foi tratado em regime de urgência pela Câmara dos Deputados. Então, absurdos como este, de apresentar projetos de leis contra o aborto legal, além desses, o que autoriza o trabalho infantil a partir dos 14 anos de idade, está em tramitação no Congresso Nacional. Outro absurdo, que estabelece o fim da delação premiada, com o propósito de salvar os golpistas de 8 de janeiro de 2023, a começar pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Além disso, projeto de lei que prevê anistia aos golpistas é outra iniciativa que está em curso no Congresso Nacional. Quer dizer, anistiar aqueles que atentaram contra o processo democrático em nosso país. Trata-se de um grande absurdo também. E, finalmente, a emenda constitucional, que estabelece a privatização das praias no Brasil, entre outros absurdos que o Congresso Nacional vem produzindo, sobretudo dos últimos tempos. O caso do desumano projeto de lei 1904/24, que equipara o aborto de gestação acima de 22 semanas ao crime de homicídio, se for aprovado pelo Congresso Nacional, fará com que seja levado ao fim o direito ao aborto legal adquirido pelas mulheres. E este projeto de lei levou apenas 23 segundos para a Câmara dos Deputados aprovar, no dia 12 de junho passado, o regime de urgência. É preciso observar, meus amigos, que no caso do aborto, o aborto só não é qualificado como crime, é isso que é importante observar. Só não é qualificado como crime quando ocorre naturalmente. O aborto acontece naturalmente. Ou quando praticado por médico capacitado em 3 situações:
Essa é a condição, são as três situações do aborto legal no Brasil. Primeiro, em caso de risco de vida para a mulher, causado pela gravidez, se admite o aborto. Outra situação, quando a gestação é resultante de um estupro, que é uma outra medida absolutamente correta para que o aborto possa ser realizado. E um outro é se o feto for anencefálico, ou seja, sem cérebro. Então, nessas condições, é permitido o aborto no Brasil. Mas o projeto de lei quer acabar com o aborto legal. Simplesmente, o aborto que seja realizado será considerado crime de homicídio. E a mulher que praticar o aborto poderá pegar uma pena de até 20 anos de cadeia. E este episódio do projeto de lei 1904/24, entre outros que buscam acabar com os direitos conquistados penosamente pelo povo brasileiro ao longo da história e impor novas legislações extremamente reacionárias que estão ocorrendo no parlamento brasileiro, demonstram ser o atual Congresso Nacional o mais retrógrado da história brasileira. Houve, e ainda está ocorrendo no Brasil, a necessária mobilização de organizações da sociedade civil contra este ato insano praticado pela Câmara Federal, com a realização de várias manifestações em várias capitais contra o projeto. Esse projeto 1904/24. Esse projeto de lei absurdo. Em defesa da vida das mulheres, meninas e pessoas gestantes. Essa mobilização, por sinal, meus amigos, contribuiu para que esse projeto não fosse objeto de análise urgente, em regime de urgente, como estava sendo projetado, e foi adiado para o próximo semestre. De modo que é importante que essa mobilização ela continue para que a sociedade brasileira impeça a todo custo que esta insanidade que representa aprovar essa lei contra o aborto legal não seja colocada em prática. A mobilização de organizações da sociedade civil contra este ato insano praticado pela Câmara Federal demonstra a necessidade de que elas sejam mobilizadas permanentemente para fazer frente às políticas retrógradas do Congresso Nacional patrocinadas pelos partidos de extrema-direita e para barrar o avanço da extrema-direita na sociedade brasileira. É absolutamente necessário, nesse estágio da vida política brasileira, que as organizações da sociedade civil, em várias áreas, seja sindicatos, associações de moradores, ONGs, todas elas se articulem e se mobilizem no sentido de pressionar o Congresso Nacional no sentido de impedir que absurdos como essa lei anti-aborto legal sejam colocados em prática em nosso país. Um fato que nós podemos observar, essa é a nossa avaliação, é de que depois do movimento popular das diretas já, em 1984, que nós participamos, e da Constituição Cidadã, em 1988, depois desses movimentos, criou-se um sentimento generalizado em nosso país de que o povo brasileiro havia superado o atraso secular do Brasil e que estávamos a caminho de nos tornarmos um país moderno, civilizado, em que a barbárie não prevaleceria em nosso país. Tudo indica que tínhamos achado o caminho
que era só uma questão de tempo para que o amadurecimento das nossas instituições e o livre trânsito de ideias e informações numa sociedade democrática elevassem o Brasil ao patamar das nações plenamente desenvolvidas. Essa era a nossa visão. E aí eu pergunto, como chegamos à lamentável situação política em que se encontra hoje o Brasil? O que aconteceu para que reinasse a barbárie em estado puro no Brasil nos últimos anos, com os bárbaros governando, contando com a tolerância de muitos na sociedade brasileira? É isso que vamos tentar responder logo a seguir. Nós podemos afirmar, sim, sem sombra de dúvida, que 4 fatores contribuíram para a barbárie existente atualmente no Brasil. Primeiro, o desgaste das instituições políticas do país com sua incapacidade para atender às demandas da sociedade. Primeiro, o desgaste das instituições políticas do país, devido à sua incapacidade de atender às demandas da sociedade. Segundo fator, o desgaste de Lula e do PT, em consequência da Operação Lava Jato. Quer dizer, a Operação Lava Jato contribuiu para desgastar as figuras do presidente Lula e também do Partido dos Trabalhadores. Em terceiro lugar, o terceiro fator que contribuiu para a barbárie existente no Brasil foi o avanço das igrejas evangélicas nas sociedades e no parlamento. E o quarto fator foi o surgimento do bolsonarismo. Então, esses foram os 4 fatores que contribuíram para a barbárie existente atualmente no Brasil. O desgaste das instituições políticas do país, o desgaste de Lula e o desgaste do PT criaram as condições para o avanço da extrema-direita bolsonarista no Brasil. A expansão dos evangélicos no campo político já vinha acontecendo desde 1930, durante o governo Vargas, que incentivou a criação de algumas representações, organizações religiosas. Na ditadura militar, houve um apoio indireto ao regime militar de setores da Igreja Católica e das igrejas evangélicas, como a Assembleia de Deus, a Igreja Batista e a Igreja Presbiteriana. Elas apoiaram em silêncio a ditadura militar de 1964 a 1985. As barbaridades praticadas pela ditadura militar apoiaram em silêncio. A presença evangélica na política brasileira passou a ocorrer com efetividade a partir de 1976, com a representação oficial dos evangélicos na política partidária. Já neste ano, os evangélicos conseguem a eleição de alguns quadros, que vão começar a formar o esboço do início da bancada evangélica no parlamento brasileiro. Isso foi ganhando cada vez mais proporção e a partir da década de 2010 eles conseguem criar a Frente Parlamentar Evangélica. Um fato que é importante observar, meus amigos, é que os governos do PT ajudaram a Frente Parlamentar Evangélica a ganhar força. Os governos do PT desde 2002, desde o primeiro governo Lula, passando pelo governo, os dois governos Lula, também passando pelo governo Dilma Rousseff. O grupo evangélico participou dos governos do PT, cuja área de direitos humanos ficou durante um tempo nas mãos dos setores evangélicos, chamados progressistas. Mas essa aliança se desfez
quando os evangélicos contribuíram decisivamente para o impeachment de Dilma Rousseff. O rompimento dos evangélicos com o PT ocorreu porque o governo Dilma Rousseff não era tão favorável à dita família tradicional brasileira, que é defendida com unhas e dentes pelos evangélicos. Em seguida, os evangélicos passaram a integrar o governo Temer. Neste contexto, surge a intenção dos evangélicos de construção de um governo cristão no país. Aí é que entra Jair Bolsonaro, que durante o impedimento de Dilma Rousseff percebeu a necessidade da frente parlamentar evangélica de ter um cristão como futuro presidente. Jair Bolsonaro se apresentou como alternativa para os evangélicos, que ajudaram na construção do bolsonarismo. Os desgastes das instituições políticas do país, de Lula e do PT, abriram caminho para que os evangélicos e o bolsonarismo se juntassem com um projeto de poder cristofascista. Observe bem a expressão cristofascista, que eu passei a tomar conhecimento a partir da leitura de um livro, o livro de Fábio Pi, A Pandemia Cristofascista, em que ele analisa o que aconteceu durante o governo Jair Bolsonaro e o envolvimento dos evangélicos com o bolsonarismo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que os desgastes das instituições políticas do país, de Lula e do PT, abriram caminho para que os evangélicos e o bolsonarismo se juntassem com um projeto de poder cristofascista. A prisão de Lula, que foi impedido de concorrer nas eleições presidenciais de 2018, facilitou a vitória de Bolsonaro. Bem, sobre o cristofascismo, eu quero esclarecer o seguinte, que o teólogo Fábio Pi, que escreveu o livro Pandemia Cristofascista, ele afirma nesse livro que relações com igrejas evangélicas, é o que elegeu e sustentou o autoritarismo no governo do presidente Bolsonaro. Essa é uma conclusão de Fábio Pi, que eu também concordo. Sobre o cristofascismo, trata-se de um termo que representa a combinação do cristianismo com o fascismo. Trata-se de uma aberração. Alguém afirmar, poderia ser considerada uma aberração, alguém afirmar essa combinação entre cristianismo e fascismo. Porque o cristianismo é sinônimo de humanidade. Já o fascismo é sinônimo de desumanidade. Em 1970, a teóloga alemã Dorothee Solly, uma defensora da teologia da libertação, cunhou o termo cristofascismo. Foi ela que criou esse termo, uma teóloga alemã, para definir uma postura política que combina cristianismo com fascismo, baseando-se no fato de as relações do partido nazista alemão, na época de Hitler, com as igrejas cristãs haverem contribuído para o desenvolvimento do Terceiro Reich alemão, ou seja, para a ditadura nazista na Alemanha, na década de 30 e 40. No tempo presente brasileiro, há posturas semelhantes da parte de movimentos de igrejas evangélicas e de suas lideranças que forneceu apoio a Bolsonaro com suas políticas de intolerância e de ódio. O cristofascismo está em alta no Brasil. São fiéis guiados por líderes apregoando uma religião que contempla a cruz cristã apenas como um talismã mágico e não como o sinal histórico da experiência de um homem pobre, Jesus, que foi violentamente torturado até a morte pelo Império Romano, devido à sua pregação em favor da justiça, da partilha dos bens, da igualdade e da fraternidade entre os seres humanos. É importante evidenciar que, historicamente,
O fascismo é uma doutrina política ancorada na devoção a um líder mitificado, como foi o caso de Hitler e de Mussolini. Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália. Mitificado pela manipulação ideológica, que busca a unificação de um povo por meio de ideais nacionalistas e militaristas, de forma totalitária, ditatorial, impondo o domínio do líder e de seu grupo partidário sobre a sociedade, uma autoridade sem limites com poderes totalitários de controle da vida pública e da vida privada, como ocorreu na Alemanha nazista e na Itália fascista. Não há diversidade, apenas uniformidade de pensamento e costumes no nazismo e no fascismo. Para tanto, desenvolve uma prática violenta, incitando agressões contra todos seus opositores, que ele declara como sendo inimigos do Estado, como ocorreu na Alemanha nazista e na Itália fascista. Consequentemente, o fascismo é o grande apoiador e promotor de violências físicas nas ruas, seja por ação de indivíduos ou de milícias paramilitares. Então, esta é, em síntese, a visão que se tem do que seja o fascismo. E, evidentemente, que esse quadro que acabamos de descrever do fascismo não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo, que prega exatamente o oposto do que o fascismo defende. O cristofascismo busca também conquistar fiéis pela propagação do medo, ou seja, dissemina-se a existência de supostas conspirações de bandidos, de terroristas, de comunistas. O cristofascismo bolsonarista surgiu, segundo Fábio Pi, o teólogo brasileiro, que escreveu a pandemia cristofascista. Segundo ele, o cristofascismo bolsonarista surgiu na aliança entre algumas igrejas evangélicas, não todas, é importante destacar isso, porque eu conheço integrantes de outras correntes evangélicas, como por exemplo a metodista, que não aderiu a esta insanidade de algumas igrejas evangélicas apoiarem o bolsonarismo. Então, o que Fábio Pi afirma é de que o cristofascismo bolsonarista surgiu da aliança entre algumas igrejas evangélicas e os bolsonaristas para a implantação de um governo autoritário com características neofascistas e ultraliberais, que foi o caso do governo Bolsonaro. Assim como Hitler, Bolsonaro também participou de eventos promovidos pelas igrejas evangélicas e ainda continua frequentando as igrejas evangélicas, relacionando-se com seus pastores. Segundo Fábio Pi, o cristofascismo bolsonarista promove-se por meio de uma teologia política autoritária, baseada no ódio à pluralidade democrática. É contra a democracia. Este ódio é salpicado por técnicas governamentais de promoção da discriminação, do ódio aos setores heterodoxos. Segundo Fábio Pi, a artimanha construída pela cúpula evangélica aponta Bolsonaro como Messias, ou seja, o Salvador, servo sofredor, ungido e eleito da nação. Fez isso para reagrupar as forças, a fim de manter a duras chicotadas, segundo Fábio Pi, a implementação de medidas ultraliberais que hoje entregam à morte os mais vulneráveis. No seu período de governo, Bolsonaro ia a várias celebrações religiosas, na Assembleia de Deus, na Igreja Universal, na Igreja Mundial do Poder de Deus, entre outras. Ele frequentou oportunisticamente essas igrejas, de forma muito direta, e com isso tentando amplificar o seu diálogo com a base evangélica. Portanto, Bolsonaro procurou se afirmar como um convertido para as igrejas evangélicas e, ao mesmo tempo,
frequentar uma série de celebrações com o setor evangélico. Apesar de ter feito grande esforço para impedir a volta de Lula ao poder, Bolsonaro perdeu as eleições presidenciais de 2022. Mas o bolsonarismo continua vivo na sociedade, como comprova a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro de 2023. E também a forte participação da extrema-direita no Congresso Nacional. O que eu quero ressaltar é a necessidade de que o presidente Lula e o PT se empenharem no sentido de barrarem o avanço da extrema-direita no Brasil, promovendo aliança com forças políticas de centro democrático e mobilizando a sociedade civil organizada para eleger os futuros prefeitos nas próximas eleições de 2024, eleger os futuros prefeitos, os futuros governadores nas eleições de 2026, o presidente da República em 2026 e parlamentares em todos os níveis comprometidos com o progresso político, econômico, social e ambiental no Brasil. Eu quero destacar, meus amigos, a necessidade de que essa frente ampla, democrática, ela seja construída e implementada o mais rapidamente possível, a fim de que nas eleições municipais haja uma mudança na correlação de forças que hoje é majoritariamente nos parlamentos exercida pela extrema-direita ou por aliados de setores da extrema-direita. Para as forças progressistas do Brasil reelegerem o presidente Lula, que provavelmente será candidato à reeleição nas eleições presidenciais de 2026, e obterem a maioria parlamentar no Congresso Nacional comprometida com os avanços políticos, econômicos e sociais, as forças progressistas precisam se empenhar a partir das eleições municipais de 2024, no sentido de constituírem uma frente ampla, visando elegerem o máximo de prefeitos e vereadores comprometidos com os avanços políticos, econômicos e sociais do Brasil. Estas são as condições, meus amigos, para evitar que em 2026 os extremistas de direita reconquistem a presidência da República, ampliem a sua participação nos governos estaduais e no Congresso Nacional e coloquem em prática seu nefasto projeto antissocial e antinacional. Eu queria chamar a atenção de todos vocês para as publicações que serviram de base à nossa apresentação. Nós analisamos o livro de Pandemia Cristofascista, de Fábio Pi, que foi publicado pela editora Recriar de São Paulo em 2020. Analisamos também uma publicação de Dorothy Solly, Beyond Mere Obedience, Reflections on a Christian Ethic for the Future. Foi um livro que foi publicado em Minneapolis pela Augsburg Publishing House em 1970. E também analisamos um artigo que foi publicado por Alexandre Aragão Albuquerque. O título do artigo é Cristofascismo, o que é isso? E que está disponível no site segundaopinião.jor.br. Então, meus amigos, são essas as considerações que eu queria fazer e dizer que, como sempre, nosso canal traz questões de interesse máximo, não só da população brasileira, mas da população mundial. Haja vista que nós tratamos aqui de questões relacionadas com a economia brasileira e mundial, sobre política brasileira e política internacional. Analisamos também as questões da guerra e da paz,
ou seja, analisamos as relações internacionais em todas as suas dimensões, analisamos também a questão dos problemas sociais existentes não só no Brasil, mas em todo o mundo, e também analisamos questões relacionadas com os avanços científicos e tecnológicos e seus impactos sobre as sociedades, no sentido da promoção do desenvolvimento, mas também nas ameaças à própria existência humana, que o uso de tecnologias, sobretudo para a guerra, podem levar à extinção da espécie humana. Mas nosso canal é um canal aberto à discussão dos temas de interesse máximo, tanto da humanidade quanto da população brasileira. De modo que concluímos nossa apresentação mandando um abraço fraternal para todos.